No programa de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante: regularização fundiária. Um problema que atinge a vários setores na cidade e no campo, nas áreas rurais também. Há muita deficiência quando a gente pensa em regularização fundiária. Você vai conhecer em detalhes o que é isso e, sobretudo, numa área muito importante de regularização fundiária para os pequenos produtores rurais. Para falar sobre esse tema, vamos conversar com o deputado federal pelo estado de Minas Gerais, Zé Silva, do Partido Solidariedade. Seja bem-vindo, deputado, ao nosso Espaço Cidadão. Caro Robson, um prazer falar com você, falar com o Nordeste brasileiro, mas também falar para o Brasil, já que esse tema ele é, com certeza, a prioridade número 1 da pauta da agricultura brasileira. Sem dúvida, e na franca expansão que nós temos aí, despertando o olhar do mundo inteiro, é um tema realmente muito importante para a gente tratar no programa, deputado. E aí, antes de falarmos sobre regularização fundiária, para quem não conhece, quem é o deputado Zé Silva, lá de Minas Gerais? Eu sei que tem uma história ligada ao produtor rural, ligado à terra também. Bem, eu sou oriundo do meio rural, meus pais agricultores familiares, fiz agronomia na época das diretas já, então foi quando eu me interessei um pouco pela política. Sou funcionário da Emater de Minas Gerais há 30 anos, presidi uma associação de Emateres de todo o Brasil, estive aí no seu Rio Grande do Norte, estive no Seridó, junto com a equipe da Emater aí do Rio Grande do Norte, mas também estive secretário da Agricultura de Minas Gerais, e a pauta que me trouxe para o Congresso Nacional, já no terceiro mandato, é muito fortemente a agricultura familiar, a regularização fundiária e os temas também ligados à infraestrutura. Eu procuro ser um estudioso sobre as obras paradas do Brasil. Inclusive, em 2019, lancei um livro sobre esse tema, é a primeira obra no Brasil sobre esse tema, e o ministro Tarcísio, hoje da Infraestrutura, era nosso secretário executivo dessa comissão que eu presidi. Então, também tema que nós podemos falar, que é muito importante para o Brasil. Muito bem. Eu inicio a nossa entrevista, deputado, falando sobre o problema da regularização fundiária. Para quem não sabe, o que é regularização fundiária? Eu quero começar fazendo uma comparação. Nós, cidadãos que não têm identidade de CPF, nós não existimos para o Estado, para o governo. Quem tem uma propriedade na cidade ou na roça e não tem o documento, também é igual cidadão que não tem identidade de CPF. Então, regularizar significa garantir o documento da terra. Porque sem o documento da terra, o produtor rural, independente do seu tamanho, ele não tira nota fiscal para vender sua produção, ele não consegue fazer ali uma licença para ele preparar a sua terra para o plantio, ele não consegue, quando chegar na época de aposentadoria, ele comprovar que é produtor rural. E para você ter uma ideia, Robson, nosso Robson E nem cidadão, muito menos financiamento, né? Não, dinheiro de banco, nem falar, passa longe. Né? Mas só para você ter uma ideia, quando eu falo da cidade e da roça, 100 milhões de imóveis do Brasil, como fosse a metade da população brasileira, não tem documento da terra. Então, por isso que esse tema é o mais importante, a maior prioridade, a primeira prioridade de uma frente parlamentar de agropecuária do Brasil. O presidente da Câmara atual, o deputado Arthur Lira, fez o compromisso de colocar em votação, e há uma dívida do governo federal que chamou as pessoas do sul do Brasil, do sudeste, do centro-oeste, inclusive para ir para a região amazônica, vizinha de vocês aí, e tem gente que está na 4ª geração de família lá e não tem o documento da terra. Não tem o documento, né? E aí a gente precisa separar, né? Fazer justiça, separar o joio do trigo. Quem ocupou essa terra legalmente precisa do documento. Então, essa é a regularização fundiária. Se você quer fazer essa comparação, é o seguinte, é dar identidade para quem tem a terra. Muito bem. Deputado, e é um problema, como você acabou de narrar, que atinge ao Brasil inteiro, né? E tem alguma região do Brasil que sofre mais com a falta de regularização fundiária, ou esse problema está bem distribuído? E tem sim, a região norte do Brasil,
ela é muito observada pelo mundo inteiro, e ali nos 9 estados da região norte do Brasil, nós chamamos de Amazônia Legal, ali é a região onde se concentra a maior quantidade de propriedades do seu documento da terra. Porque, como eu disse, as famílias saíram de outras regiões do Brasil, o próprio governo chamou na década de 70, falou, vai para lá que eu vou apoiar vocês, e eles estão lá na 3ª ou 4ª geração. Os que chegaram primeiro, muitos já faleceram na esperança da terra prometida e não têm o documento. Mas também tem os assentamentos de reforma agrária. Nós temos 1 milhão de famílias no Brasil. Desse 1 milhão de famílias, 70% não tem o documento da terra, e nós dissemos que não pega financiamento, não pode ter nada, não existe para o governo. E nas cidades, como eu disse, uma cidade média, então, por exemplo, a nossa Mossoró aí, eu posso assegurar para você que metade, no mínimo, da população da cidade não tem documento da terra. Eu vou fazer uma comparação, Mossoró e Uberaba. São 2 cidades. Minas Gerais. Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Do Triângulo Mineiro. 2 cidades importantíssimas, uma do Rio Grande do Norte e outra de Minas Gerais. Uberaba é uma cidade, uma região altamente dinamizada da economia, praticamente metade dos imóveis da cidade não tem documento da terra. Então, quando eu falo da área rural, eu posso falar que a prioridade é a região amazônica, porque se o Brasil não regularizar, vocês viram que nós pagamos uma conta muito alta das queimadas, dos desmatamentos, porque quem que é o melhor fiscal da terra? Não é o governo só mandar o fiscal do IBAMA, ou a Força de Segurança Nacional do Exército, é o produtor. Porque quem preserva o meio ambiente, principalmente eu falo na área rural, o produtor rural ele preserva o córrego, a nascente, a barraginha que é isso, a bacacimba, que ele que sabe, ele que produz e cuida lá. Então, se não tem o documento da terra, com certeza ele não consegue, como você disse, ter o financiamento, ter o licenciamento para desmatar o que dentro da lei, ou então para fazer a sua lavoura. Então, por isso, é fundamental essa regularização, mas especialmente quando eu falo de pequeno produtor, nós podemos citar o Nordeste brasileiro, podemos citar os assentados da reforma agrária, que tem uma lei de 2015, 2017, que eu posso falar um pouco sobre ela, mas fora da reforma agrária, é um projeto de lei da minha autoria que a gente pretende aprovar esse ano de 2021. Esse seria, deputado, o projeto de lei número 2.633 de 2020? Isso, esse projeto, Robson, ele surgiu quando o governo federal ele fez uma medida provisória. Medida provisória é quando o presidente da República publica uma lei, uma legislação, não é bem uma lei, uma medida provisória chama, né? Ela passa a ter validade. E essa medida provisória trouxe algumas novidades. E dentro dessas novidades, eu vi que o relator, não conseguimos colocar em votação, ela perdeu a validade e esse virou um projeto de lei da minha autoria. E tem 4 pontos importantes nesse projeto de lei. Nós temos uma lei mais importante ambiental do Brasil, que se chama Código Florestal, que ela coloca as regras para a utilização da terra, próximo das nascentes, próximo dos córregos, dos rios, das cacimbas, né? E ela regularizou de 2008 para trás, nós chamamos de marco temporal de ocupação. Então, quem chegou até 2008 vai poder regularizar sua propriedade usando uma tecnologia moderna de satélite, chama sensoriamento remoto. Em vez do fiscal do INCRA colocar um aparelho de nas costas, ir lá andar na propriedade, fazer a medição, ele vai poder, através de uma imagem de satélite, ver ali, conferir as medidas daquela propriedade. Aquele produtor rural apresenta uma série de documentos e vai poder regularizar. E aí, você que nos acompanha aí no Espaço Cidadão, hoje no INCRA já tem aproximadamente 300 mil pedidos para fazer dessa forma. Nossa. E essa lei da auditoria, ela dá essa modernidade de fazer por imagem de satélite, retira as taxas cartorárias, porque às vezes a taxa é tão alta que o agricultor, aquele de pequeno porte, não consegue pagar. E esse é um problema que atinge tanto a quem está na cidade quanto a quem está no campo. Às vezes você tem a casa, seu apartamento, que já teve tanta luta para conquistar aquilo e depois tem que pagar mais uma fortuna para cartório e mais imposto, né, do governo municipal e do governo estadual, né? Exatamente. Aí eu queria, Rob, separar o seguinte. Então, vamos pensar cidade e vamos pensar assentamento. Cidade e assentamento já tem uma lei de 2017, que é 13.465 de 2017. Que dá os caminhos para regularizar, né? Ela chama REURB, que é Regularização Urbana e Rural.
Então, você aí que está nos acompanhando, no canal do YouTube, do Espaço Cidadão, ou na televisão, o Robson vai estar com essa lei aí em mãos, meu mandato também está à disposição. Então, essa lei, ela coloca as regras e facilitou para regularizar assentamento e na cidade, o REURB. Essa lei 2633, que é da minha autoria, que nós pretendemos votá-la ainda esse primeiro semestre, ela regulariza o que não é assentamento e não é cidade do Brasil inteiro. Para vocês terem uma ideia, próximo da capital da República, próximo a Brasília, tem uma quantidade de produtores rurais que vieram do Paraná, do Rio Grande do Sul, são mais de 50 mil hectares, que plantam muitas culturas, lavouras, soja, milho, frutas, e não tem o documento da terra. Então, vai regularizar desde assim, próximo do Palácio do Presidente da República, da Câmara e do Senado, como vai garantir principalmente a imagem positiva, regularizando lá na região amazônica, lá nos rincões da Amazônia, do Pará, de Rondônia. Deputado Zé Silva, e quando a gente pensa nesse seu projeto de lei, com foco específico, né, para esse segmento que é dos produtores rurais, dos pequenos produtores rurais, que não estão legalizados no Brasil inteiro. Na hora que ele for aprovado, né, me parece que tem grande chance de que ele seja aprovado no Congresso, qual é o checklist que os proprietários precisam ter atenção? Né? O que é que vai ser necessário? Como é que vai funcionar esse processo para o pessoal conseguir fazer sua regularização? Bom, primeiro, Robson, é bom a gente dizer que no Brasil existem mais de 300 mil propriedades, e nós estamos falando agora, não é da cidade nem de assentamentos, mas de terras do governo, terras públicas, ok? Então, o que ele precisa fazer? Então, todos aqueles que chegaram nessa terra pública, que está em nome do INCRA, do governo federal, até 2008, então chegaram até 2008, eles têm que apresentar uma planta dessa pequena propriedade ou da grande propriedade, que é até 6 módulos fiscais, e é bom dizer que o módulo fiscal ele varia de 5 hectares até 100, 110 hectares, dependendo da região. Quanto mais a terra tem valor, por exemplo, próximo a São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, um módulo fiscal pode ser 5 hectares. Na região amazônica, chega a 110. No sudeste brasileiro, 23 hectares. Então, é um módulo fiscal. Então, quem chegou até 2008, quem tem até um módulo fiscal, que é um tamanho mínimo de uma propriedade com a família, consegue trabalhar e sobreviver, segundo estudos do próprio governo federal. Quanto é que mede, deputado? Aproximadamente? O módulo fiscal ele é de 5 hectares. Você que nos acompanha, 1 hectare é aproximadamente um campo de futebol. Então, quem tem mais ou menos o tamanho de um campo, um gramado de futebol, que o Brasil é o país do futebol, até 110 campos de futebol. Esse é o tamanho do módulo fiscal. Quem tem até que é até 5 campos de futebol aproximadamente, ou então, dependendo da região do Brasil, ele vai apresentar basicamente o requerimento, os documentos pessoais, e o INCRA, através da imagem satélite, vai regularizar. Quem tem de 1 até 6 módulos fiscais, que a minha lei preconiza, ele tem que apresentar outros documentos, que é uma planta ali, um mapa daquela propriedade assinado por um engenheiro, como se fosse um apartamento. Ele não pode ter tido outra escritura que o governo deu terra para ele, até para a gente garantir, né, que as pessoas não saiam de lugar em lugar pegando terra do governo e depois não cumprindo o seu papel. Ele não pode ter multa ambiental, ele não pode ter trabalho escravo, análogo ao trabalho escravo, ele pode ter sua propriedade pegando um pedaço da propriedade do vizinho. Então, a gente coloca essas regras, mas de forma a garantir que, em vez do engenheiro ir lá pessoalmente, ele vai poder fazer por imagem de satélite. Então, essas são as regras para esses produtores até 6 pontos. Mas quem tem propriedade maior também vai poder regularizar. Só que aí, em vez de usar a imagem de satélite para dar celeridade, aí vai ter que o fiscal do INCRA ir lá pessoalmente. E todo esse que eu estou dizendo, até 6 módulos, tem condições mais facilitadas, representa 92% das terras públicas do governo federal ou do INCRA do Brasil inteiro. Então, nós estamos facilitando para os pequenos. Os grandes também vão poder fazer, mas nas regras que já existem hoje, né? Então, isso é o que o nosso projeto, o meu projeto sendo aprovado, a gente espera aprovar ainda esse primeiro semestre, vai poder garantir isso.
Uma vantagem muito grande, o Robson, é que se a gente fizer isso e o INCRA cumprir seu papel, fazer essa regularização, nós vamos garantir lá no exterior a venda dos produtos brasileiros, porque esses quase 300 mil proprietários que estão na terra, alguns desde 1970, da década de 70, e não tem o documento, eles serão os principais guardiões do meio ambiente. Então, esse é um grande problema. Inclusive, o meu projeto ele tem apoio da comunidade internacional, porque eles querem que o Brasil faça isso para evitar queimada ilegal, queimada criminosa, desmatamento criminoso, tirar madeira de forma ilegal, e também fazer grilagem de terra. Aquele que ocupa a terra, fica um tempo, vende e vai para frente. Por isso que se já tiver tido uma escritura de terra do governo, no meu projeto de lei não permite, não vai valer a pena fazer nada ilegal. Essa regularização é importante também, deputado, porque, inclusive, nos deixa numa situação onde há mais possibilidade de você cobrar de quem estiver desmatando ilegalmente, ou mesmo fazendo algo errado que não seja permitido pela lei ambiental na sua terra. Porque quando a terra é terra de ninguém, né, algumas pessoas fazem o que querem. Na hora que ela está regularizada, você passa a ter um controle maior sobre a terra, você passa a ter a condição de acionar a justiça em alguma necessidade, em alguma fiscalização, e já sabe quem é o dono daquela terra que vai ter que responder por ela. Não, e para você ter uma ideia também, Robson, é importante, se você vai vender uma propriedade, tanto na cidade como no campo, na roça, se você não tem o documento, ela tem um valor. Na hora que você tem um documento, você tem segurança jurídica. Você pode, por favor, eu vou trabalhar aqui porque eu sei que os meus filhos, meus netos, meus familiares têm segurança de ficar aqui. E o valor dessa propriedade com documento, com escritura, com título, ele tem lugar que vale 10, 20 vezes mais. E você disse também, como é que um fiscal do governo vai chegar se eu não tenho nenhum CPF, nenhum responsável por punir? E dizendo, né, que esses que precisam ser punidos não chega a 1%, porque produtor rural de verdade, ele não comete crime. Ele cuida da terra, né? Ele Porque cuida, sabe que ele tem precisa amor dela. à terra. Ele tem amor à terra. Deputado, e, por exemplo, para o pequeno produtor rural, que mesmo com essas facilidades apontadas nesse projeto de lei, que tem tudo para ser aprovado, se ele tiver alguma dificuldade financeira, por exemplo, de arcar com os custos da regularização, existe alguma previsão de algum incentivo para que ele consiga regularizar, ou algum incentivo, ou a possibilidade de um acesso a algum tipo de financiamento? Porque a maioria dos financiamentos só existe se tiver regularizado. Mas se a pessoa não tem o dinheiro, por exemplo, nem para regularizar, porque é muito pequeno, não é? Não, no meu projeto de lei está previsto lá, uma parte lá, garantindo que ele não vai pagar as taxas cartorárias, que a gente chama de emolumentos. E isso, inclusive, eu fiz mais de 80 reuniões nos últimos 2 anos, porque você imagina, um cartório, se metade dos imóveis do município não tem documento, ele não vai ter arrecadação nenhuma, porque depois que a pessoa regulariza, aí para fazer o financiamento, ele vai pegar uma certidão, vai dar de garantia. Então, a própria Associação Brasileira de Cartórios entenderam que agora é importante para eles, vão investir não cobrando a taxa, mas que no futuro ele vai passar a ter um novo cliente. Então, nós estamos garantindo nessa lei que não terá taxas cartorárias até esses 6 módulos fiscais e também vai garantir que o produtor possa acessar os financiamentos do Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, das cooperativas de crédito. Então, abre um mundo para esses produtores. Então, dá segurança jurídica, vão premiar aquele que realmente cuida da terra de maneira honesta, que eu disse que é mais de 99%, e vai permitir, para você ter uma ideia, cada 15 mil do Pronaf que chega na propriedade vai gerar mais um emprego, mais uma ocupação. Então, nós sabemos que o Brasil precisa de emprego, emprego, emprego. Né? Sem dúvida, deputado. E, por exemplo, de modo geral, tem alguma outra dificuldade que o produtor rural enfrenta na hora que ele quer regularizar a sua propriedade e que, porventura, esse seu projeto de lei possa estar criando também alguma outra facilidade que durante a entrevista a gente não tenha falado? Tem sim. Nós sabemos que o INCRA é uma entidade federal, um órgão federal muito respeitado. Mas nos anos 85, mais ou menos, o INCRA tinha 10 mil funcionários.
E hoje dobrou, aumentou muitas vezes o número de assentamentos que o INCRA tem que cuidar, mais de 5 milhões de propriedades que o INCRA cuida, e hoje o INCRA tem menos de 5 mil funcionários. Então, o INCRA tem conhecimento, ele tem capacidade técnica, é um órgão que é o orgulho brasileiro, tipo a Embrapa e o INCRA são órgãos muito respeitadíssimos. Só que tem poucos funcionários. Então, no meu projeto de lei, eu estou permitindo ao INCRA fazer convênio com a Prefeitura Municipal, com a Emater aí do Estado, ou com o próprio município, para que esses órgãos conveniados com o INCRA dá o treinamento para os técnicos da Prefeitura, ou da Emater, ou da Universidade, e eles preparar toda a documentação para o INCRA só conferir, bateu de acordo ali e emitir o título, o documento da terra. A escritura da terra, o chamado título uniforme. Então, criamos também essa facilidade para aumentar a força do Brasil para regularizar essas terras que, como eu disse aí, tanto urbanas como rurais. Muito bem. Deputado, e de 0 a 100%, né, o Congresso é o tempo inteiro fazendo conta, né? Com quantos deputados o senhor acredita que conta para conseguir aprovar esse projeto? Qual é a sua expectativa e as chances da gente ter essa aprovação até o meio do ano? Bom, nós sabemos que no Congresso Nacional tem mais de 15 mil projetos que estão tramitando. Então, aprovar um projeto no Congresso Nacional é um desafio muito grande. Eu, nos 3 mandatos, eu tenho muitos projetos aprovados, mas o presidente da República, por exemplo, ele ficou lá 28 anos, não tem uma lei aprovada. Então, é muito difícil aprovar uma lei, né? Mas, hoje, como eu disse, tem uma frente parlamentar da agropecuária. Tem deputado que também não trabalha, né? É diferente, apesar da dificuldade, né? Rapaz, trabalhar aqui é mato. Estou falando com o produtor rural, aqui aprendemos muito, né? Mas é o seguinte, essa frente parlamentar da agropecuária, nós temos lá mais de 280 deputados. A gente precisa de 257 votos. Eu creio que de todos os partidos esse é um tema que nos une. Então, eu creio que voto nós temos para aprovar. O presidente da Câmara fez o compromisso, inclusive comigo pessoalmente, que apoiei, acredito muito na palavra dele. Eu acho que tratar não é obrigado, porque tratar é obrigado a cumprir. E essa frente parlamentar colocou 2 prioridades: essa lei da regularização e também a do licenciamento ambiental. Então, eu vejo de 0 a 10, eu coloco uma nota de 8, que nós conseguiremos aprovar essa regularização. É uma boa média. Muito bem, deputado Zé Silva, deputado federal pelo Estado de Minas Gerais, do Partido Solidariedade, eu quero agradecer a sua participação no nosso Espaço Cidadão, seja sempre bem-vindo. E eu deixo o momento final para suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento, em todo o Brasil, né, complementando com alguma informação que o deputado considera importante que a gente não tenha falado na entrevista. Robson, eu quero agradecer aí no Espaço Cidadão, poder levar esse tema que é de interesse do Brasil, interesse do mundo inteiro, porque trata de preservar o meio ambiente, deixar uma terra melhor para as gerações futuras, né? Eu quero encerrar falando da vida, né? Quero aqui externar meus mais sinceros sentimentos pela quantidade de vidas que nós perdemos com essa pandemia, de amigos, né? De pessoas que nós não conhecemos também, pelo mundo inteiro. Dizer que eu acredito na ciência, e agora a gente precisa de vacina e solidariedade humana entre nós para a gente vencer essa pandemia. E espero que, vencida a pandemia, eu possa estar com vocês aí. Eu fiz o compromisso de estar em Mossoró, no Acari, levando aí um pouco dessa minha luta com a agricultura familiar, com as obras que estão paradas no Brasil. Então, deixo essa mensagem dos meus sentimentos, mais profundos sentimentos, mas também de esperança, que a ciência e a nossa união, nós vamos superar rapidamente essa pandemia. Muito obrigado pela oportunidade de falar desse trabalho. Obrigado, deputado.